né, um parente, um vizinho, né, porque os jovens têm sido muito abençoados. E nós temos visto o que Deus tem feito através da vida dos jovens. Amém? Então, né, é uma oportunidade de você evangelizar, de você abençoar também a vida do seu amigo, né? Venha, traga um visitante, você vai ser muito abençoado e ele também. Glória a Deus. Agora sim, as crianças estão liberadas para o seu culto, né? Já deve ter ido, né? Enquanto eu estava falando, eu já estava se mandando. Esse é um sinal bom, né? Sinal que as crianças gostam do Alcance Kids. E, irmãos, o ministério infantil da igreja é um ministério abençoado, né? A dedicação dos irmãos, eles já não estão nem mais aqui, já estão lá, né? Mas assim, sempre ore por eles. Sempre honre aos professores do Ministério Infantil, você, né, pai, quando você for buscar o seu filho ali, né, nunca deixe de agradecer pelo empenho, o amor e o cuidado, né, que esses professores, esses irmãos têm com as nossas crianças. Então, né, sempre fica a, a dica, né, que você sempre esteja orando, abençoando, honrando a vida dos professores, porque não é somente vir aqui cuidar deles. Tem toda uma didática, tem toda uma programação, né? Eles têm um calendário, eles têm, né, ali um padrão para ensinar. Tá? Então, são irmãos dedicados e abençoadores, né? E você também pode abençoar a vida deles. Glória a Deus. Amém? Era isso que eu tinha para falar de recado. Agora vamos falar da palavra de Deus. Quem ama falar da palavra de Deus? Amém, glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Qual era o contexto desse momento? O apóstolo João estava na ilha de Patmos, preso, e lá o Senhor aparece a ele, né, e ele tem uma revelação, né, do que iria acontecer, das coisas que iriam acontecer. E a carta, né, ali o Senhor manda João escrever as 7 igrejas da Ásia, ali nessa primeira parte, nesse capítulo 2, capítulo 3. E aqui, uma das igrejas é a igreja de Laodiceia, na verdade é a última igreja, né, qual, né, o Senhor Jesus fala, e o Senhor Jesus manda João escrever, né, para essa igreja. E nós entendemos, irmãos, que não é somente, né, para a igreja de Laodiceia, é para nossas vidas, tudo que foi escrito, diz a palavra, para o nosso ensino foi escrito. E nós entendemos que o que o Senhor falou, né, a essa igreja e as outras igrejas serve também para as nossas vidas. Você crê nisso? Amém? Nós vamos ler então no versículo 14. Diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, eu estou lendo na NAA. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as obras que você realiza e que você não é nem frio nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de mais nada. Não preciso de nada. Mas você não sabe o que é, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja, de fato, rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Verso 20. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche os seus olhos por um momento. Senhor Deus, nós estamos nesse momento aqui, Senhor, prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós sentimos a sua presença aqui. Nós adoramos o teu nome nesse lugar. Bendizemos quem tu és. O Senhor é a pessoa mais importante que está nesse lugar, nesse ambiente. O Senhor é a pessoa mais importante das nossas vidas. E nós queremos agora, através do Espírito Santo, ouvir, Senhor, com os nossos ouvidos espirituais, captar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas agora, Pai. Por isso, pedimos, tira de nós toda a preocupação desse mundo, tira de nós as preocupações das nossas vidas, dos nossos trabalhos, Senhor, preocupações da nossa vida pessoal, que a nossa mente agora esteja em uma só sintonia, prontos para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu oro no nome de Jesus. Se você crê, diga amém, eu creio. Uma palavra. Jesus aqui é uma palavra pesada para a igreja de Laodiceia. E quando eu estava preparando esse sermão, eu falei, puxa vida, ninguém gosta de falar sobre isso, né? Porque essa é a única das igrejas, das 7 igrejas, de qual Jesus não elogia ela em nada. Se você olhar todas as outras igrejas ali, Jesus teceu algum comentário, um elogio, mas a igreja de Laodiceia foi a única igreja no qual nós não vemos nenhum elogio. E o que deixa a gente ainda mais de orelha em pé é porque era uma igreja que aparentemente não tinha problemas, não é verdade? Era uma igreja rica, era uma igreja que não sofria perseguição, era uma igreja que acreditava que tinha tudo. Então, provavelmente era uma igreja autossuficiente, Era uma igreja que talvez até se movia nos dons, mas existia um problema com a igreja de Laodiceia, que Jesus estava do lado de fora. Quando nós falamos ali, eis que estou à porta e bato, é Jesus pedindo para entrar dentro da igreja, no sentido espiritual, porque ele havia sido deixado do lado de fora. E quando o Senhor Jesus, ele orienta essa igreja, ele dá a direção, ele fala que essa disciplina, isso que o Senhor estava falando a essa igreja, tinha um propósito. Ele repreendia, estava repreendendo aquela igreja, porque ele amava. E ele diz assim, seja zeloso, arrependa-se. Esse é um chamado de Deus para cada cristão. Cada cristão é chamado ao arrependimento. Cada um, daqueles que confessam o nome do Senhor, precisam, e tem esse chamado de se arrepender das suas obras. Todos os dias, irmãos, nós precisamos se lançar aos pés do Senhor, e se arrepender. Mas falando da igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia era uma igreja que ficava a 72 quilômetros a sudeste de Filadélfia, uma outra igreja, e a 144 quilômetros a leste de Éfeso. Era um importante centro comercial, uma região fértil e próspera da Ásia Menor, às margens do rio Lico. Era uma igreja que estava num lugar estratégico, era uma igreja que estava num lugar muito bom. Era uma igreja rica, abastada, Diz aqui que a palavra, a Laodiceia, a igreja de Laodiceia, era uma igreja que no ano 70, entre 68 e 70, depois de Cristo, teve um grande terremoto naquela região onde a igreja de Laodiceia estava,
como padrão, né, de Roma, Roma sempre ajudava as cidades, né, que passavam por isso, por essas catástrofes naturais. Ao ponto, a igreja de Laodiceia recusou a ajuda de Roma, porque ela era autossuficiente. Então era uma igreja que tinha dinheiro, pois a cidade era uma cidade fértil. Nós vemos na história que era um importante centro comercial, era um lugar, né, de muitas posses, os banqueiros moravam lá. Certamente na igreja deveria, né, na igreja de Laodiceia, deveria ter pessoas ali de muitas posses. Mas ainda assim existia um problema muito grave naquela igreja. Era que Jesus estava de fora, Jesus não estava dentro. E você imagina você cultuar, né, e pensar que está cultuando o Senhor, mas na verdade Jesus está do lado de fora. A porta da igreja estava fechada para a pessoa mais importante, que era Jesus. Como nós vemos e como eu falei, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E toda vez que você, né, ouvir falar de alguém na Bíblia, ou de algum lugar, ou alguma igreja, você pode trocar, né, o nome da igreja Laodiceia pelo seu nome, pelo meu nome. E muitas das vezes somos nós que agimos assim também. A palavra que eu quero trazer hoje, o tema da palavra, é: compre isso de mim. Essa é uma expressão que Jesus usou para orientar a igreja de Laodiceia. E ele fala para essa igreja: você precisa comprar isso de mim. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar sobre quais são as coisas e o que nós precisamos comprar, né? E quais os hábitos, né? Porque nós estamos esse mês tratando sobre hábitos. Quais os hábitos que nós precisamos ter, né? Para que nós possamos não ser como a igreja de Laodiceia, amém? Quem deseja ser diferente da igreja de Laodiceia? Amém, glória a Deus. Jesus então usa para essa igreja, que era uma igreja rica, abastada, mas o Senhor no verso 16 fala que aquela igreja era uma igreja morna. Verso 16 diz assim: assim porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Você imagina você receber uma exortação desse nível de Jesus? O próprio Jesus, né, falar que ele estava disposto a vomitá-lo. E por que ele usou essa expressão? Você não é nem quente nem frio. A cidade de Laodiceia, ela tinha duas cidades vizinhas. A cidade de Herópolis e a cidade de Filadélfia. Não, de Colossos. São duas cidades vizinhas. A cidade de Herópolis era uma cidade onde tinha as águas termais, né, que eram quentes e terapêuticas. Então, né, até os dias de hoje, né, na Turquia, se você for para aquele lugar, aquela cidade ainda existe, aquele lugar ainda existe, e ainda assim, nos dias de hoje, né, ela é conhecida, aquele lugar é conhecido pelas águas termais, né, as águas quentes. Né, muitas pessoas iam àquele lugar, né, para se tratar, né, terapeuticamente, por causa das águas termais. Ao lado, né, próximo de Laodiceia, existia uma outra cidade chamada Colosso, que era uma cidade que ficava aos pés da montanha, né, e por ela ficar aos pés da montanha, as águas daquela cidade eram muito frias, né, e eram água excelente para matar sua sede, porque eram águas frias, boas, né?
Filadélfia, não, Laodiceia, ela não tinha poços, ela não tinha, né, uma estrutura, ele não tinha fontes de água. Então toda a água que vinha sobre aquela cidade, né, ela vinha, né, por um sistema de irrigação. E quando chegava a água naquele lugar, a água chegava morna. Então pensa comigo, irmãos, hoje mesmo, ontem, né? Nós saímos da igreja, estava com muita sede, eu fui tomar água, estava no carro, e o carro ficou no sol, e quando eu tomei um golinho daquela água, pensa que ruim que era, uma água morna, quente assim, falei, puxa, isso aqui não dá para tomar. Era uma água mineral, mas era uma água numa temperatura, né, que não era agradável. Então Jesus usa esse exemplo, né? E ele fala para essa igreja, olha, vocês são igual à água da sua cidade. Vocês são morno. Era o mesmo exemplo, e Jesus estava usando um exemplo da cidade, do conhecimento geral ali das pessoas, né? É o mesmo exemplo da gente usar hoje, né, algo relacionado aqui a Piraquara, né, as fontes de água aqui de Piraquara, que é conhecido, né, como a terra dos mananciais. E Jesus estava usando esse exemplo para falar de um problema que existia na cidade, falando para aqueles irmãos, né, do jeito que a água é aí, vocês também são. Quem dera vocês fossem quente ou frio, mas vocês são morno. Por vocês serem morno, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. E esse é o problema daqueles que estão nesse estágio, irmão. Das pessoas que vivem na mornidão. Das pessoas que não estão nem num caminho nem no outro, né? Nem num extremo nem no outro. Eles vivem naquele estágio, né? Puxa, eu sou crente, mas não sou. Eu oro, mas não oro. Eu jejuo, mas não jejuo. Eu sou morno. Eu estou em cima do muro. Eu não tomo uma decisão com Jesus, mas eu até venho na igreja, mas eu venho só para satisfazer o meu ego, satisfazer escutar algo, né? Mas eu nunca aplico isso na minha vida. Muitas pessoas vivem nesse estado de mornidão. E existe, né, um juízo de Deus. O próprio Senhor Jesus diz que aquele que é morno, que não é quente nem frio, né, que não serve, né, para nenhuma das coisas, o Senhor Jesus diz que ele está a ponto de vomitá-los. Palavra forte, né, irmãos? Talvez Jesus tenha usado esse exemplo forte, pesado, para tentar trazer, tentar não, que Jesus é onipotente, mas para fazer talvez uma mudança e uma avaliação no coração de cada um de nós. Talvez seja, né, nesse exemplo forte que Jesus queira trazer a sua atenção para algo essencial. Para que eu e você possamos sair da mornidão, tomar uma decisão. No verso 17, o Senhor continua falando, e ele fala assim para aquela igreja: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Sabe, muitas vezes as pessoas nesse estado de mornidão, eles acham que está tudo bem. A gente acha que está tudo bem. Eu não preciso de mais nada. Eu estou bem. Porque assim, para quem está frio, o morno acaba sendo quente, não é verdade? Puxa, eu estava no estado assim, mas eu estou meio morno. Tá bom já. E nós somos tentados a continuar nesse estado, porque é um estado de conforto. A mornidão é um estado de conforto. Quem gosta, né, de tomar um banho morno, quentinho, né?
Quem gosta, né, de uma comida quente, mas não quente que queima a sua boca. Não quente que te tira, né, o prazer, que queima. Esses dias a Daiane tomou um café, ela queria um café, e café se toma quente, né, irmãos? Mas o café estava tão quente que ela queimou a língua. E o que era para ser proveitoso e saboroso se tornou um problema. Ela ficou, pelo menos ela ficou sem falar. Brincadeira, meu amor. Você pode falar bastante. E o problema, irmãos, é que esse estado, né, trouxe àquela igreja uma autossuficiência. Não, nós temos tudo o que precisamos. Eu não tenho problema financeiro. Pastor, eu não tenho problema financeiro, eu estou bem, eu sou rico, né? Não, eu tenho igreja. Vou na igreja todo domingo, vou na célula. Tá bom. Oro de vez em quando, leia a Bíblia de vez em nunca, mas tá bom. E nós somos tentados, irmãos, a continuar nesse estado. Porque você olha às vezes para trás e fala, puxa, eu não estou tão frio, eu estou meio morno. E a mornidão é esse estado, irmãos. E o problema é esse, que a gente é tentado a se manter nesse lugar, por causa da comodidade. Porque é bom, porque não há envolvimento, porque não precisa dar o passo, porque não precisa se movimentar, não precisa sacrificar. Esse é o problema da mornidão. Mas o Senhor Jesus olha para essa igreja e por aquele status, por aquela constatação, ele diz assim, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. O Senhor Jesus, né, fala para aquela igreja que aquela igreja não era rica, talvez rica materialmente, fisicamente, mas espiritualmente ela era infeliz, miserável. Em outras versões diz que ela era desgraçada, pobre, cega e nu. Então Jesus dá o diagnóstico para essa igreja, no verso 14, verso 17, e depois ele dá um conselho para essa igreja no verso 18. Esse é o conselho que Jesus está dando para nós, irmãos, para todos nós. Amém? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus porque Jesus nos aconselha. Ele diz assim, aconselho. Perceba que Jesus poderia determinar, né? Não é verdade? Eu determino que você seja assim. Mas aqui entra a questão do livre-arbítrio, irmãos. Jesus fala, olha, eu aconselho. Você sabe o que você tem que fazer. Eu te aconselho. E ele fala assim, que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Ele está falando assim, olha, você acha que é rico, você tem dinheiro, sua conta bancária está boa, mas você é pobre espiritualmente. E ele vai mais, ele diz assim, compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. E eu queria falar sobre esses 3 itens que Jesus nos orienta a comprar. Que é ouro refinado pelo fogo, que é as vestes brancas e que é o colírio. Lembrando, irmãos, o conselho é que nós compremos dele, de Jesus. Então Jesus falou, ó,
É de mim que você precisa comprar. É comigo que você tem que negociar, é comigo que você tem que barganhar, ou em outras formas, né? Que você precisa se relacionar. Porque, irmãos, se tem uma questão que esses tempos modernos nos deixou, foi preguiçoso. E na igreja também é assim. Nós queremos terceirizar sempre as outras coisas, né? Por que eu vou orar se eu tenho pastor que ora por mim? Não é verdade? Por que eu tenho que jejuar se meu líder jejua por nós? Por que eu tenho, né, que fazer algo para Deus se eu tenho alguém que faça? Por quê? Por quê? E a gente acaba terceirizando, né, as coisas que nós deveríamos fazer. É benção ter um pastor que ora por você, glória a Deus. Mas isso não tira a responsabilidade de você orar também. Pelo contrário, um pastor sério, ele vai cobrar de você oração. Vai cobrar você práticas espirituais, hábitos. O verso se rasgou, irmão. Todos nós temos acesso ao Senhor. Você não depende de um sacerdote para se achegar diante de Deus. Não. Você tem livre acesso através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos somos sacerdotes. O sacerdócio universal de todos os crentes. Então, eu me achego ao Senhor. Na velha aliança, né, você sabe, na velha aliança existiu uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e ali ele fazia expiação dos pecados do povo. Então todo o povo, né, uma vez por ano, em Yom Kippur, eles faziam a expiação dos seus pecados. Um homem entrava e um homem fazia isso. Mas agora, irmãos, na nova aliança, eu e você se achegamos diante do Senhor. Eu e você podemos, né, vamos estar diante do Senhor todos os dias, a todo momento. E hoje, não há mais necessidade de eu me sacrificar algo, né, um animal para o Senhor. Porque Jesus, né, fez isso por nós. Jesus, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Né? É através dele nós temos comunhão com Deus. Por isso, né, nós não podemos terceirizar as nossas responsabilidades. Por isso que esse mês nós estamos falando de hábitos. Hábitos que nós precisamos mudar. Práticas que nós precisamos voltar a fazer. Irmãos, prioridade na sua vida não é o Netflix. Prioridade na sua vida é o relacionamento com Deus. É a oração. É busca por Deus. Quantos aqui estão nos 100 dias da palavra? Glória a Deus. Você pode começar. Puxa, pastor, eu parei. Começa de novo. Hábitos. Amém? Glória a Deus. E o Senhor Jesus, então, usa três itens que ele aconselha que aquela igreja compre dele. Primeiro, ouro refinado pelo fogo. Você sabe, né, que nós sabemos que o ouro, ele, quando é extraído, ele vem com muitas impurezas, né? Vem com pedras, detritos, outros ali, outros detritos. E o ouro, antigamente e hoje também, quando se diz refinado, ele é passado por uma alta temperatura, para que o ouro se conserve e todas as outras impurezas sejam queimadas. E fica-se um ouro, né, puro. Então, o que o Senhor Jesus está falando para aquela igreja é que aquela igreja precisava comprar dele ouro refinado pelo fogo. Tesouro. Algo valioso. Algo que, para nós hoje, é algo de grande valor. Imagine naquela época. E o Senhor Jesus então fala, olha, você precisa buscar os tesouros que valem a pena, os tesouros que, o tesouro e o ouro, né, no caso, que não se corrompe.
quando eu estava preparando essa mensagem, e eu cheguei nesse momento, né, me veio uma inspiração do Espírito Santo em uma parábola que Jesus contou. E eu queria que você abrisse lá para mim. Mateus capítulo 13, verso 44. Mateus capítulo 13, verso 44, a palavra de Deus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Então, o que Jesus estava ensinando, né, é que existe um tesouro de grande valor. O reino dos céus é um tesouro de grande valor. Amém? Você crê nisso? O reino dos céus é algo valoroso, irmão. E na parábola que Jesus conta, ele diz que quando, né, aquele homem encontrou esse tesouro escondido, existem duas coisas que ele faz. Primeira, transborda de alegria. Reino dos céus, aqueles que têm o tesouro, eles transbordam de alegria, porque sabem o quão valioso é. Outro, vai e vende tudo que tem. Então, o que a Bíblia está falando aqui é de uma disposição de estar com aquele tesouro. Vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Por quê? Porque sabia que naquele lugar tinha algo de inestimável valor. Sabe o que é o melhor de tudo isso, irmãos? É que esse tesouro valioso, valiosíssimo, que nem ouro, prata e nada pode comprar, que é o reino de Deus, que é a nossa salvação, ele foi dado para mim e para você, de graça. Graça. Por isso, quando você lê essa parábola, você entende o que é transbordante de alegria. Porque assim, irmãos, comparado com tudo que nós temos, com tudo que nós podemos juntar nessa terra, isso aqui não é nada, perto da grandeza que é o reino dos céus, o dia que estaremos com Jesus. E isso precisa trazer no nosso coração, como a Natália falou, essa alegria, esse temor. Nós precisamos pensar nisso, nós precisamos falar mais sobre a volta de Jesus, né, sobre a alegria de estar com Ele. Nós precisamos compartilhar isso, irmãos. Sabe por quê? Porque quando uma igreja entende, e quando a igreja ama isso, ela transborda para as pessoas próximas. Por isso, quando nós vamos no projeto lá, nós vamos com o intento no nosso coração, puxa, eu preciso falar dessa verdade, eu preciso mostrar esse tesouro para os outros. Eu preciso compartilhar com a minha família isso. Eu preciso falar de Jesus, aquele que salva, redime, que limpa. Isso precisa estar no nosso coração. Porque assim, a igreja de Laodiceia, né, era uma igreja abastada, mas não tinha o temor por aquilo que era valioso. Como eu disse, Jesus estava do lado de fora. Nós precisamos cuidar, irmãos, porque às vezes nós estamos sendo religiosos, cumprindo uma agenda, mas Jesus está do lado de fora, pedindo para entrar. Por isso, quando eu estava lendo,
Senhor falou no meu coração, não seja como a igreja de Laodiceia. Porque nós podemos cair nisso. Não é porque eu estou, lendo a palavra e pregando um sermão, que eu não posso também estar fazendo as mesmas coisas. Por isso um temor no coração, irmãos. Por isso cada um de nós precisa ter um temor no nosso coração. E buscar aquilo que é eterno. Amém? Você crê nisso? Ouro refinado pelo fogo. Sabe, irmãos, uma outra coisa que eu percebi, o fogo, ele refina, ele tira a impureza. O fogo queima. O fogo diz também respeito à pureza, à limpeza. E se nós queremos estar com Jesus, nós precisamos ser queimados e as nossas impurezas precisam ser tiradas. Por isso que as provações, as lutas, as ondas do mar revoltante que se levantam contra nós, muitas vezes, irmãos, elas têm esse poder de nos alinhar, de nos colocar no centro da vontade de Deus. Eu já dei esse exemplo, mas sabe, às vezes quando você precisa fazer uma cirurgia de correção, o próprio pastor Luciano, um tempo atrás, fez uma cirurgia de correção na perna, ele tinha uma perna mais torta, tipo garrincha assim. E para corrigir aquela imperfeição, eles precisaram quebrar a perna dele. Quebrar, para que ela fosse alinhada no jeito certo. Muitas vezes, irmãos, as provações também das nossas vidas, elas precisam e servem para nos alinhar ao propósito eterno de Deus. Amém? Então assim, você e eu, que estamos passando por alguma aprovação, que cada um tem seu estágio, nós precisamos sempre avaliar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que eu posso aprender no meio dessa aprovação? E a gente começa a avaliar e pensar dessa forma. Porque às vezes a gente quer amaldiçoar Deus, somos que nem a esposa de Jó. Amaldiçoa o teu Deus, amaldiçoa o próximo, amaldiçoa a circunstância, amaldiçoa a vida, Mas sabe, irmãos, muda o foco da sua visão. Talvez o Senhor queira te ensinar algo. Certamente, Deus quer nos ensinar. Então comece a avaliar as situações que estão acontecendo, ou que vão acontecer, ou que já passaram. Puxa, eu cresci e eu aprendi isso. E se eu não tivesse passado por isso, eu certamente não saberia como lidar. Eu certamente não teria essa maturidade. Eu certamente não teria aprendido. Nós temos aqui, um casal aqui de diáconos, o Júnior e a Dai, passaram por um momento difícil, cirurgia da Daiane, foi um milagre de Deus, um milagre de Deus. Irmãos, um dia eles vão, eu falei para eles, vão escrever um livro sobre isso, sobre o que Deus fez, e já fez na vida deles, está fazendo. Irmãos, se você sentar, escutar eles, você puxa, como Deus é bom, o que Deus fez. Mas assim, hoje eles têm uma autoridade para falar sobre isso. Por quê? Porque foram refinados pelo fogo. E aquilo que é eterno se manteve. Por isso, dê glória a Deus pelas provações. Como diz a palavra. É difícil, Mas agradeça, porque você está aprendendo. E nós estamos aprendendo, amém? Glória a Deus. Então o Senhor Jesus fala para aquela igreja, aí, vocês precisam comprar ouro refinado. Vocês precisam comprar o que é eterno, o que é verdadeiro. Vocês acham que são ricos. Vocês são ricos materialmente, mas espiritualmente vocês são pobres. E ele fala assim, ei, comprem de mim. Comprem comigo
aquilo que é eterno. Porque nós preparamos a nossa vida para viver 70, 80, alguns 90 anos, mas sabe, irmãos, e damos um gás para esse tempo. E passamos por cima de qualquer um que atrapalha nossa caminhada. Por quê? Nós queremos viver isso. Mas e o depois? E aquilo que é eterno? E cada um de nós vai passar uma eternidade, irmãos. Todos nós teremos uma eternidade. Com o Senhor ou longe da presença do Senhor. Aquela igreja estava confundindo bens materiais com bens espirituais. Outra coisa que o Senhor pede para que aquela igreja comprasse dele, vestes brancas para se vestir. E você e eu sabemos que as vestes brancas, elas significam santidade. Vestes brancas significam santidade, irmãos. E talvez era aquilo que faltava. Certamente era aquilo que faltava. Apocalipse capítulo 3, verso 4 e 5. O Senhor Jesus fala para a igreja de Sardes. Ele diz assim: ei, mas vocês têm aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O que o Senhor pede para nós é santidade. Muitos lugares aí não falam mais sobre santidade. Viva do jeito que quer, e no final Deus passa a régua e você está dentro. Mentira do diabo. A palavra de Deus diz sobre santidade. E sem santidade ninguém verá a Deus. E as pessoas não falam mais sobre santidade, porque não é atrativo. Num mundo onde a corrupção rola solto, onde os desejos da carne são, você pode ver em qualquer lugar, mas nós, como diz a palavra de Deus, não se contaminamos com o mundo e as nossas vestes. Eu creio em nome de Jesus, que nossas vestes serão brancas como a neve. Amém? Você crê nisso? Que a igreja está precisando, a igreja precisa trocar suas vestes. Existe uma passagem lá, em Zacarias capítulo 3, onde o sumo sacerdote Josué, o Deus dá uma visão a ele, onde ele estava ali diante de Satanás, e ele estava com um vestido sujo, com as roupas sujas, e Deus ordenou que o anjo retirasse as vestes sujas de Josué e o colocasse vestes novas, brancas, para tirar a sua iniquidade. Então assim, irmãos, olhando para o que a palavra de Deus diz, nós precisamos se santificar. Longe do mal, longe da aparência do mal, longe do pecado. Irmãos, você e eu precisamos buscar a Deus e fugir do mal. Pecado é pecado, irmãos. Pecado vai te levar para longe de Deus. E talvez era o que aquela igreja estava vivendo. Porque o Senhor Jesus fala que aquela igreja estava nua. Para me adiantar aqui, amém, para não demorar. O Senhor Jesus ainda usa um outro item que aquela igreja precisava comprar dele. Colírio para ungir os seus olhos. Irmãos, Jesus, mais uma vez, falando aos irmãos, ele usava exemplos práticos. A igreja de Laodiceia era uma igreja, várias indústrias têxteis,
Lá se fazia lã negra, né? Eles eram muito conhecidos pela questão dos tecidos. E eles também eram conhecidos, né, pela medicina, especialidade oftalmológica. Então, o que Jesus está usando são exemplos que eles conheciam. Então, quando Jesus olha para aquela igreja e fala: ei, vocês precisam, né, de colírio, vocês precisam de colírio para que vocês possam ver. Vocês estão cegos. E sabe, existe um problema, porque uma igreja cega, ela não vê Jesus, ela não sabe para onde vai, ela perde a visão profética. Esse é o problema, irmãos, daqueles que têm a visão deturbada, né? Aqueles que estão com a visão longe. A igreja de Laodiceia perdeu a capacidade de ver, de se relacionar com a revelação de quem Deus é, ao ponto de o Senhor Jesus estar longe e fora da igreja. E nós podemos entrar nessa zona, de achar que estamos cultuando a Deus, mas estamos cegos e Jesus está fora de nosso coração. Por isso, eu e você precisamos de colírio, vindo do próprio Senhor Jesus, para ungir os nossos olhos. Amém? Você crê nisso? Eu e você precisamos de colírio do Senhor Jesus. Olhos iluminados pelo Espírito Santo. Olhos iluminados. Uma igreja cega é uma igreja que não profetiza. É uma igreja que não sabe para onde vai. É uma igreja que anda sempre, né, no braço de outra pessoa guiando. Quantos de nós não somos assim? Irmãos, como eu tenho falado, né, nós precisamos voltar a se relacionar com o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos guia. É Ele que nos dá direção. É Ele que guia a sua vida. É Ele que dá direção para os caminhos da sua vida. Mas você só vai conseguir caminhar com Ele se os seus olhos forem iluminados pelo Espírito Santo. E eu queria usar o exemplo de um homem, lá em Marcos capítulo 8, qual Jesus o curou. Marcos capítulo 8, verso 22. A Bíblia fala de um homem cego e diz assim, verso 22, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia, então cuspiu nos olhos do homem e impondo-lhe as mãos perguntou, você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Sabe, irmãos, muitos de nós somos como esse homem, chegamos na igreja, cegos. Jesus nos toca. Talvez isso é o primeiro encontro com Jesus. Você abre, mas ainda a sua visão está deturbada. Talvez está nesse estágio da igreja de Laodiceia. Talvez não está vendo. Mas o texto aqui diz que Jesus, né, levou para fora. Sabe, irmãos, há momentos que eu e você precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos sair do nosso convívio, né, pecaminoso. Precisamos sair, né, do convívio onde nós somos o que somos e precisamos ir para um lugar onde só estamos nós e Jesus.
onde só eu e Ele, face a face, onde não há mais vozes na nossa cabeça, onde não há preocupações. Nós precisamos ir para esse lugar, para que Jesus restaure a nossa visão. Talvez você entrou aqui cego, num nível, ou como espiritualmente, como esse homem, que viam pessoas parecendo árvore. Mas a Bíblia diz que Jesus o tocou mais uma vez. Mais uma vez. E aquele homem já não via mais árvores que eram pessoas como árvore, mas ele o via perfeitamente. Irmãos, Jesus quer tocar na sua vida, amém? Você crê nisso? Jesus quer restaurar a sua visão. Jesus quer restaurar aquilo que você vê. O profético. Jesus quer te dar visões. Jesus quer te mostrar aquilo que é real, espiritual, e não aquilo que é terreno. Mas para isso, eu e você precisamos tomar uma decisão de deixar Jesus moldar a nossa vida. Perceba que a primeira cura de Jesus cuspiu no olho do homem. É necessário, irmãos. Eu fico pensando, Jesus poderia ter feito de outra forma? Poderia. Mas sabe, irmãos, o que o Espírito trouxe no meu coração, o Espírito Santo trouxe, é que nós precisamos muitas das vezes se prostrarmos diante de Jesus e deixar Ele fazer, do jeito dEle, da forma dEle, se humilhar na presença dEle, lançar a mão das nossas armas, das nossas defesas, das nossas indagações, das nossas afirmações, derrubar as nossas armas e falar: Senhor, faça da forma que você deseja, seja feito da sua vontade e não da minha. Eu quero ser curado, eu quero ser restaurado, não importa o preço que tiver que pagar, da vergonha, da mudança. Puxa, o que vão pensar de mim, né? Agora eu sou um crente. Não, eu não me importo, porque a presença do Senhor é muito mais importante do que qualquer falação e falatório das pessoas. Eu quero me relacionar com Jesus. Nós precisamos voltar. Nós precisamos, sermos tocados pelo Senhor. Amém? É o exemplo de Isaías. Isaías, até o capítulo 5, Isaías tinha uma forma de agir. Ele desce o sarrafo no povo. Profeta, né? Batia. Capítulo 6, num momento difícil, num ano difícil para aquele povo, a morte do rei Uzias, a palavra de Deus diz que naquele momento difícil, de luto, Isaías diz: eu vi o Senhor. Ele viu. E ali Isaías é tocado. Ele vê uma visão do trono de Deus. Ele tem uma visão, de quem é o Senhor. E dali em diante o ministério de Isaías foi totalmente diferente. Ao fato dele ser o profeta messiânico que mais falou de Jesus, 600 ou 700 anos antes. Por quê? Porque ele teve um encontro com o Senhor, ele viu o Senhor como ele nunca tinha visto. E sabe, irmãos, quando nós se reunimos aqui, nós estamos aqui nesse lugar, porque o Senhor Jesus está aqui. Enquanto nós estávamos no período de louvor, eu tive a sensação clara do Senhor Jesus entrando nesse lugar.
Sabe, irmãos? Sabe quando você chega, está num lugar e você começa a ver uma movimentação grande, e você pensa, puxa, alguém importante está chegando. Já passou por isso? Né? Alguém, puxa, alguma mudança, alguma coisa está acontecendo. Eu estava no período de louvor aqui, né, enquanto estava sendo ministrada a canção. O Espírito Santo, né, me trouxe esse mover de puxa, tem algo acontecendo. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus está aqui. Ele quer se revelar a cada um de nós de uma forma que você nunca viu. Para nós é necessário comprar do Senhor Jesus colírio para ungir os nossos olhos, para que os nossos olhos parem de olhar para as coisas terrenas, para as coisas desse mundo, e comece a contemplar aquilo que é eterno. Eu aprendo nessa palavra que o Senhor Jesus quer nos salvar. Ouro refinado, salvação, irmãos, tesouro valioso. Ele quer nos santificar, vestes brancas, e Ele quer que nós o contemplamos, uma visão espiritual, para contemplar quem Ele é. Amém? Quem deseja isso? Eu queria que você ficasse de pé, para a gente estar encerrando. Nós podemos pensar, então quer dizer que o pastor disse que eu preciso barganhar com Deus, com Jesus? Nenhum dinheiro no mundo e nada que nós possamos oferecer, né, pode pagar o preço. Mas sabe, irmãos, final do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, verso 17. A palavra de Deus diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. De graça, irmãos. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. É de graça, irmãos. O que o Senhor Jesus tem para cada um de nós é de graça. Para mim e para você. Ele já providenciou na cruz do Calvário. Escrito de dívida, diz a palavra, que havia contra mim e contra você. Aquele escrito de dívida que Satanás, né, ficava cobrando na sua vida. Diz a palavra que ele foi rasgado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Preço de sangue, irmãos. O sangue de Jesus nos lava e nos redime de todo pecado. Não importa, irmãos, o que você fez. Não importa como foi o seu passado. Sabe o que é maravilhoso? É que o sangue de Jesus, ele lava, redime todo pecado. E a pergunta que o Senhor Jesus nos faz é: compre isso de mim. Você quer comprar isso de mim? Você quer comprar isso de mim? Como eu posso comprar, pastor? Verso 20, o texto inicial. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Comunhão, relacionamento. O que você e eu precisamos é uma coisa só. É abrir a porta do nosso coração e convidar Jesus de novo para dentro. Jesus, entra. Eu tinha te deixado Jesus lá de fora. Mas Deus é tão bom, irmão.
Senhor Jesus é tão bom. Ele bate, Ele bate, e Ele bate, e Ele continua batendo. Talvez seja o que o Senhor Jesus está fazendo hoje, na minha vida e na sua vida. Você está escutando a batida na porta de Jesus? Qual decisão que você vai tomar? Eu queria que nós, nesse momento, pudéssemos tirar um tempo de oração. Vai ser ministrado a canção, mas que você pudesse falar com o Senhor. Você pudesse abrir o seu coração para Ele. Sabe, irmãos, Deus é tão bom conosco. O Senhor Jesus é tão bom, que eu e você não merecíamos. Sabe, e esse espírito de gratidão, meu e seu, precisa estar estampado na nossa vida. O que Jesus passou, irmãos. A gente pensa assim, puxa, Jesus só sofreu, né? Apanhou, foi humilhado, foi torturado. Pastor, muitos outros homens foram também. Mas a Bíblia diz que Ele levou sobre si todo o pecado da humanidade, irmãos. Todo o pecado. Ao ponto do jardim do Getsemane, Ele suar sangue. Imagine o peso, irmão, espiritual, físico, de um Deus que tinha um relacionamento com o Deus Pai, a quem Ele tanto amava e ama. Mas Ele por um momento foi desamparado e o Pai, diz os teólogos, se inclinou a sua visão para não ver o Deus, Jesus. Nós precisamos começar a ser grato no tamanho do sacrifício. E sabe qual a melhor coisa que nós podemos fazer nesse momento? É expressar nossa gratidão a Ele. A Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado. Comece a liberar palavras de gratidão ao Senhor. Comece a liberar palavras de gratidão por tudo que Jesus tem feito na sua casa. Puxa, pastor, mas minha vida ainda não é uma Brastemp. Mas sabe, começa a ser grato pelo fato de hoje você poder estar aqui contemplando o nosso Deus, porque Ele te deu mais um dia. Mais um dia. E mais um dia o Senhor está batendo na porta do seu coração. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Porque como diz a Natália e a palavra de Deus diz, Deus Emanuel, é Deus conosco. Não é um Deus longe, não é um Deus que não fala, mas é um Deus presente, que está em nós, e que tem falado ao seu coração. E qual resposta eu e você vamos dar para isso? Comece a adorar o Senhor, comece a louvá-lo, comece a agradecê-lo. Sim, Jesus. Já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem
Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração, Jesus, meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar, enche, Deus. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já. Eu só quero tua presença, Jesus. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Sim, Jesus. Sim, Deus, nós desejamos a sua presença, Senhor. Nós desejamos o seu toque, Senhor. Nós não retrocederemos, Senhor, mas avançaremos. Entra, Jesus, no nosso coração, Senhor. Sim, tenha liberdade, Senhor. Ministra. Arranca, Senhor, aquilo que não agrada a Ti. Oh, Senhor, nós queremos, Pai, aquilo que é eterno, Senhor. Ensina-nos, Senhor, da riqueza espiritual. Ensina-nos, Senhor. Troca as nossas vestes, Senhor. Tira as vestes sujas do pecado, da iniquidade, Senhor. Veste-nos com a sua pureza. Senhor, nós pedimos, cura os nossos olhos, Pai, as nossas visões, a nossa visão, Senhor, que possamos ver o Senhor, contemplá-lo como o Senhor merece ser contemplado. Eu oro em nome de Jesus, que as escamas dos olhos caiam, que as escamas dos olhos caiam, nós possamos ver o Senhor como nunca vimos. Nós possamos se relacionar com Ele como nunca se relacionamos. Pai, eu oro, Pai, por uma ativação profética. Oh Deus, revela-te, Pai, dos seus desejos, dos seus sonhos. Oh Deus, usa a igreja do Senhor no profético, Senhor. Dá-nos visões, Senhor, direção, Senhor, para cumprir o seu ID. Nós queremos ver a Ti, Senhor, contemplar da Tua beleza. Nós queremos um encontro contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia. Antes de nós encerrarmos, eu queria só falar mais alguma coisa. Deus está chamando Ananias aqui, nesse lugar. O que é Ananias, pastor? O apóstolo Paulo, quando teve um encontro com o Senhor, ele precisou de um homem para curar a sua visão. Ele precisou de um Ananias. E a Bíblia diz que aquele homem, o Senhor falou a ele: levante-se, vá até a rua que se chama Direito, na casa de Judas, e procura um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Deus está chamando essa igreja, está chamando nós para ser como Ananias, impor as mãos para que os outros vejam. Esse é o chamado da igreja, ativá-los profeticamente. Aqueles que estão cegos, Paulos que estão aí escondidos e precisam de Ananias para que orem, para que destravem ele espiritualmente. Eu creio que isso é um chamado para nós como igreja. Amém? Você recebe essa palavra? Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez hoje. Obrigado pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Leva-nos, Pai, diante de tudo que o Senhor fez. Leva-nos e faça-nos refletir, Pai, sobre aquilo que o Senhor deseja sobre cada um de nós. Pai, eu oro em nome de Jesus que possamos ser ministrados pelo Espírito Santo de uma forma tão clara e poderosa, Pai, que nós tenhamos que dar uma resposta, tenhamos que nos mover, Senhor. Tira da nossa zona de comodismo, Senhor. Incomoda-nos, Espírito Santo, a nos mover, Senhor, no profético, a sermos tocados, Senhor. Deus, eu oro em nome de Jesus que alguns irmãos aqui tenham a revelação visível de Jesus, eles possam ter sonhos, visões, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Oh Deus, eu oro, Pai, em nome de Jesus, que toda a corrente que nos aprisionava, seja do pecado, Senhor. Oh Deus, seja a iniquidade, seja o próprio inimigo, Pai, nos atormentando. Deus, eu oro em nome de Jesus, que elas se calem agora, se quebrem, Pai. Oh Deus, e que a voz do Espírito Santo possa ser palpável em nós, Pai. Eu oro em nome de Jesus, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém, irmãos? Deus abençoe, vai em paz, que o Senhor te guarde, te proteja. Não esqueça, nosso culto de quinta-feira, vai ser uma bênção. Não falte. Que Deus te abençoe, irmãos.